Olá pessoal, Marcos Petri aqui, em um momento um pouco mais caseiro, um pouco mais corrido aqui do Diário de um Autista, mas que não deixaria de constar aqui. Um momento onde eu gostaria de discutir com vocês o tema capacitismo. Nesse mês de dezembro se comemora o Mês Internacional da Pessoa com Deficiência e a pauta capacitismo sempre surge na discussão e no debate público. A postura capacitista é aquela que considera a dificuldade, o déficit, e não a potencialidade, principalmente não o indivíduo com o seu querer, com a sua voz e a sua história. Nós temos que lembrar que são histórias que constroem o mundo. E por que não dar vazão às histórias das pessoas com deficiência? Uma postura anticapacitista, ela demora a ser criada, não é uma solução fácil, o ser humano é cada vez mais complexo e cada vez menor. Eu tenho sentido que o ser humano cada vez mais se apequena, porque para ele é mais fácil ficar na zona de conforto e não conhecer o diferente, nem tampouco dar respostas ao diverso que está aí fora. Assim é com as pessoas com deficiência. E por isso nós estamos em uma sociedade capacitista. Mas há um caminho do meio para que nós quebremos essa postura. O caminho do entender o indivíduo através de seus desafios e entender que algumas posturas que se dizem capacitistas no debate público, na verdade são grandes viradas de mesa, grandes afirmações de talentos e, como eu falei a vocês, histórias inovadoras, histórias de vencedores e vencedoras. Vejam, por exemplo, o caso de uma piada que por muito tempo foi infame, mas eu gostaria de compartilhar com vocês. A piada trata de um ônibus lotado e de uma pessoa com nanismo que estava no meio de um banco um pouco mais vazio que ela tinha conseguido lá no meio daquela multidão. E quando o ônibus parava, ela se deslizava para as extremidades do banco. Vinha um bom samaritano e a colocava de volta lá no meio. Na estação seguinte, a mesma situação. O samaritano, diferente agora, punha a pessoa lá no meio do banco, para que se sentisse, ao entender dele, mais confortável. Terceira estação, a situação foi a mesma. Aí passou um tempo mais calmo, chegou a quarta estação, a situação se repetiu. De repente, o ônibus começou a andar. Na primeira vez que o cidadão bom samaritano se aproximou no corredor, o personagem da piada olha para ele e diz: se você veio aqui me ajudar, saiba que eu não preciso. Tudo que eu estava querendo fazer era descer. Já fazem algumas estações que eu queria ter descido desse ônibus e vocês não me deixam fazer isso. Eu estava tentando. Me deixa. É um alerta de que muitas vezes a dificuldade está na barreira atitudinal. Na barreira desse personagem hipotético em perceber que o nanismo não é um impeditivo. A barreira, na verdade, em não perceber que o nanismo não é um impeditivo. Porque se ele percebesse que o nanismo tem em si as qualidades, a pessoa tem em si as qualidades para superar grandes barreiras, e que muitas vezes a dificuldade que nós imputamos na pessoa com deficiência, ela não é real. Se esse personagem bom samaritano percebesse isso, ele iria deixar que nosso personagem da piada com nanismo tivesse maior empoderamento. Muitas pessoas, ao simples relato da situação, ficam com o pé atrás. Essa piada poderia ser preconceituosa, mas para mim é um belo exemplo de uma pessoa que virou a mesa. E já aconteceu comigo. Eu passo caminhando na rua com a minha mãe, muitas vezes ela pega mais forte porque ela tem um físico de atleta, sempre teve, sempre muito envolvida com esportes, e as pessoas transeuntes dizem: não vai dar um cansaço muito grande nele, não vai dar um cansaço muito grande nele, hein?
não vai dar um cansaço. E aí ela diz, filho, cabeça erguida, né? Se eu ficar cansado, eu digo. É tudo assim. As pessoas de fora podem fazer o que quiser de mim, mas os meus projetos eu conheço. O que eu quero que as pessoas de fora entendam é que elas, em vez de ser especuladores e especuladoras, podem ser apoiadores e apoiadoras. É esse o grande debate no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A atitude do bom samaritano no ônibus poderia ter sido realmente de um bom samaritano se o olhar dele fosse esse, o coração dele tivesse preparado para entender que dentro da singularidade no mundo há uma pessoa que não precisa da sua ajuda de maneira compensatória para ser feliz, e sim precisa da tua ajuda como apoio a um projeto. O personagem da história, que tinha uma condição diferente, talvez quisesse apoio no projeto de divulgar o seu trabalho de pintura, no projeto de agenciar a sua carreira de ator. Enfim, muitas vezes nós repetimos esse comportamento da piada e esquecemos de perguntar assim, como foi seu dia? Esquecemos de perceber assim, quantas iniciativas essa pessoa possui? E essas iniciativas é que vão trazer a voz da pessoa com deficiência para o debate público. E essa voz vai ajudar o Brasil a ter respostas não só inclusivas, mas inovadoras. Eu já citei aqui no canal que a inovação no Brasil não cresce muito significativamente desde os fins da década de 1980. A inclusão talvez seja um caminho, um chamariz para essas inovações acontecerem. Mas para isso, a atitude tem que ser de crer nos projetos, de entender que aquilo que as pessoas pensam ser dificuldade, na verdade não é nada comparado à opinião especulativa e reducionista. Quando se diz o loiro autista, o ceguinho, o anãozinho, essas opiniões não refletem os projetos e a vida interior, sobretudo ela, que há em cada pessoa. Qualquer uma dessas pessoas pode te surpreender. E há projetos no Brasil inteiro para trabalhar com as potências e nunca com os déficits. Existe reabilitação, claro, mas essa reabilitação é para que as pessoas consigam ter uma mobilidade melhor e essa mobilidade ajude a ter uma vida autônoma. Com essa autonomia, aí sim, as pessoas vão contar a sua própria história. Esse que é o intrincado caminho do meio que eu proponho no dia de hoje. Entender que a tua atitude muitas vezes está sendo a limitadora de um projeto. Entender, e essa é a parte mais difícil na minha opinião, que alguns capacitismos eles podem ser facilmente superados, podem ser superados ali, no ato. Quando as pessoas dizem o anãozinho ficava se remexendo, e aí o personagem da piada diz, não estou me remexendo, estou tentando descer, são vocês que são tapados e não veem que isso está acontecendo. No meu caso também, muitas vezes as pessoas me pintavam como um louquinho porque eu ficava estereotipando dessa forma. Mas quando leem meus textos ficam de queixo caído. Muitas vezes as pessoas olham para um músico como o Rick Allen, um baterista de apenas um braço, e ficam pensando, nossa, ele deve ter muita dificuldade, né? Um maneta, uma pessoa sem mão ou sem braço, mas quando ouvem um solo de bateria do cara, ficam assim, oh. Até mesmo entre as pessoas típicas, dentro de uma condição dita normal, até mesmo entre essas pessoas, há limitação de projetos. Ah, a menina lá que puxa ferro. Ah, o carinha lá que toca guitarra.
Ah, a tia lá que toca piano. Quem são essas pessoas? Qual é o projeto que fez a pessoa tocar piano, a pessoa pegar um halter para malhar, a pessoa estudar uma escala para tocar guitarra? E para isso nós temos uma coisa muito simples, que muitas vezes nós vamos crescendo e na nossa adultez nós enrijecemos o pensamento. Essa ferramenta simples que nós esquecemos é a pergunta. Pergunta para a pessoa se é difícil controlar os estímulos do ambiente, estando dentro do espectro, se é difícil descer de um ônibus estando dentro da condição do nanismo, se é difícil perceber uma rua cheia de obstáculos, tendo a deficiência visual. E se for difícil, tente perceber se aquela pessoa não tem o que é preciso para superar essas barreiras. E se você pode ser uma pessoa para ajudar, ou pode ser um empecilho a mais naquele imbróglio arquitetônico. E para situações típicas que eu acabei de citar, pergunte qual é o projeto que moveu essas pessoas hipotéticas que eu citei e pergunte como você pode ajudar para fazer isso virar algo de referência. Porque a internet está aí e nós temos, pessoal, nós temos essa capacidade de apoiar um ao outro. Projeto apoiado não morre, ele se agiganta e aí se considera o indivíduo para além daquilo que ele é no exterior, para além daquilo que ele é no interior, tenha ele uma atipicidade ou não. Todos nós, quando levantamos de manhã, precisamos de um novo projeto, de uma folha em branco para que possamos escrever. Ora et labora, dizem os monges beneditinos. Reza, conecta-se com o Espírito, mas trabalha pelo teu legado. Que nós nos lembremos disso no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e nos outros dias subsequentes do ano. Pessoal, muito obrigado pelo carinho com que sempre recebem essas produções do Diário de um Autista nas casas de vocês. Tenham um bom fim de semana, um grande abraço e se cuidem, sempre!